Para Rosana Rosa, e vou contar para vocês uma história da mitologia grega, o Minotauro. Esses são os personagens: o rei Minos, representado por essa coroa, a rainha Pasífae, o Minotauro, Netuno ou Poseidon, Netuno para os romanos, Poseidon para os gregos, Teseu e a princesa Ariadne. Vou contar para vocês a história do Minotauro. O rei Minos queria muito ter prestígio, ser reconhecido por toda a população, respeitado, admirado por sua população. Ele não sabia o que fazer. Então, Netuno deu uma ideia de dentro de suas águas, deu uma ideia para o rei Minos, que era fazer um sacrifício em homenagem ao Netuno, e desse modo a população veria que os deuses estavam ao lado de Minos e assim daria prestígio a Minos. Ótimo! Então, Netuno, de dentro de suas águas, enviou um boi lindo, um boi enorme, que saiu de dentro das águas. Minos ficou realmente muito admirado com aquele boi. Decidiu então não sacrificar esse boi, e sim sacrificar um outro em seu lugar, esse boi, achando que o Netuno não ia perceber a diferença. Mas é claro que Netuno percebe a diferença e fica pensando como ele poderia castigar o rei Minos, não é? Então ele ficou lá pensando, ele teve uma ideia. A ideia dele foi a seguinte: eu vou fazer com que a rainha se apaixone pelo touro, pelo boi, né? Pelo touro que eu enviei. E foi o que ele fez. Lançou essa maldição sobre a rainha e ela ficou apaixonada pelo boi assim que o viu. Ele era muito lindo, né? Porém, é claro que o boi não podia corresponder a esse sentimento, não é? Então a rainha ficou muito frustrada, muito triste e estava muito apaixonada, muito encantada e muito confusa com aquele sentimento. Foi falar com Dédalo. Dédalo era um engenheiro, era um inventor, era um construtor. Então Dédalo deu a ideia para a rainha construir uma vaca de madeira, ela entraria dentro e assim o touro se apaixonaria pela vaca de madeira. Foi o que ela fez. E desse encontro nasceu o Minotauro. O Minotauro é metade homem, metade touro, com caudas e patas de touro. Ele era muito faminto, tinha muita fome, mamava, comia, era desesperado, era uma fome infinita. Então o rei Minos, também para tirá-lo de circulação da cidade de Creta, pediu que Dédalo construísse um labirinto para colocar o Minotauro dentro. E foi o que ele fez. Colocou o Minotauro dentro do labirinto, na cidade de Knossos. Deixou o Minotauro lá e o alimentava ali dentro. Como o filho do rei morreu em Atenas, numa batalha, ele decidiu então que a cidade de Atenas teria que pagar um tributo pela morte do seu filho. Teria que enviar 7 rapazes e 7 moças para serem devorados em sacrifício no labirinto do Minotauro. Então, todos os anos, a cidade de Atenas
enviava 7 jovens, rapazes, 7 moças para a cidade de Creta para serem encaminhados para o labirinto do Minotauro. Muito bem, então, chegou num dado momento que o filho de Egeu, do rei Egeu, decidiu se inscrever e vir para tentar combater o Minotauro. Não, eu vou até lá, entro no labirinto e mato o Minotauro, né? Para a gente poder sair desse sacrifício, desse tributo à cidade de Creta, ao rei Minos. Foi o que ele fez, foi à cidade para conhecer a cidade antes, né? Saber quem era esse Minotauro, saber algumas coisas a respeito dele, investigar. Foi assim que Ariadne conheceu o Teseu. Quando ela viu Teseu, ela ficou muito encantada, muito apaixonada pelo Teseu. Então decidiu ajudá-lo. Foi até Dédalo e para consultá-lo como poderia ele entrar dentro do labirinto e sair de dentro do labirinto, já que já era uma questão que todos sabiam que ninguém conseguiria sair do labirinto. Então, Dédalo sugeriu a Ariadne que, com um novelo de lã, amarrassem os seus pés no pé de Teseu e ficasse segurando o novelo do outro lado, né? Lá na entrada do labirinto. Você segura, vai desenrolando enquanto ele entra no labirinto e para sair é só voltar. Então, desse modo, ele conseguiria entrar e sair do labirinto. Muito bem, ela dá uma espada também, uma espada mágica para Teseu. Ela faz isso então. Vão até o labirinto, Teseu entra no labirinto e encontra o Minotauro. Quando encontra o Minotauro, atinge-o com a espada e o Minotauro morre. Ele sai do labirinto, Ariadne vai puxando a lã, sai do labirinto. Ela fica muito feliz, fica muito contente, porque ele conseguiu sobreviver. Porém, ele não vai poder ficar. Ele diz a ela que precisa partir, precisa voltar para o seu reino, precisa voltar para o seu pai, que o pai dele estava esperando. Acontece que ele tinha um acordo, um combinado com o pai dele. O combinado era o seguinte: se ele conseguisse sobreviver a essa ação, ele colocaria velas brancas. Se tivesse velas pretas, é porque ele tinha morrido. Se as velas fossem brancas, é porque ele tinha sobrevivido. Como vocês podem ver, como tem velas pretas aqui, o pai de Teseu, quando viu as velas pretas, se jogou ao mar e se transformou no mar Egeu. E com relação ao rei Minos? Rei Minos, muito zangado com Dédalo, porque Dédalo, vejam bem, Dédalo teve a ideia da vaca, Dédalo teve a ideia do novelo de lã, e com isso o Minotauro foi morto. Então ele ficou muito furioso e decidiu mandar para dentro do labirinto exatamente o Dédalo, seu construtor, e o seu filho, Ícaro. Mas essa já é uma outra história. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado da história do Minotauro. Muito obrigada.